Olha só que história. A gente tem um caso financeiro bilionário aqui no Brasil que parecia completamente travado, sabe? Uma briga de gigantes. Mas aí, de repente, uma decisão lá nos Estados Unidos, a milhares de quilômetros daqui, vira o jogo completamente. Vamos mergulhar nisso para entender o que aconteceu. E é aqui que a coisa fica interessante, né? A pergunta central é essa: como é que uma decisão, uma única decisão, de um juiz lá na Flórida conseguiu afetar a vida de 1.600.000 pessoas aqui no Brasil? Gente que só queria uma coisa: o seu dinheiro de volta. Então vamos direto ao ponto que deu início a essa reviravolta. O estopim de tudo foi, como eu disse, um veredito que pouca gente esperava e que veio lá dos Estados Unidos. Pois é. No comecinho de janeiro, um juiz do Tribunal de Falências da Flórida basicamente bateu o martelo e disse sim, a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central do Brasil é válida. Ele reconheceu a ação brasileira. E pronto, esse foi o momento que mudou absolutamente tudo. E só para a gente ficar na mesma página, o que é essa tal de liquidação? Pensa assim, é quando uma autoridade, no caso o Banco Central, chega e fala acabou. Eles encerram as operações do banco, vendem tudo o que ele tem, os ativos, para poder pagar os credores e, claro, os clientes. Tá, mas aí você se pergunta, por que uma decisão lá de fora teve um impacto tão gigantesco aqui? Para entender essa força, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para o impasse que estava acontecendo aqui no Brasil. Era uma verdadeira guerra institucional. Olha o tamanho da disputa. De um lado você tinha o Banco Central do Brasil falando em uma fraude massiva de 12,2 bilhões de reais e acusando o dono do banco, Daniel Vorcaro, de levar uma vida, digamos, extravagante. Do outro lado, a defesa dele e, segundo a fonte, até algumas partes do TCU e do STF argumentavam que, opa, calma aí, essa liquidação foi apressada demais, o caso ainda estava sendo analisado. E quem estava no meio desse fogo cruzado? Pois é, 1.600.000 pessoas, clientes que não tinham nada a ver com a briga, com dinheiro garantido preso, só esperando uma solução que parecia que nunca ia chegar. Bom, com a liquidação sendo questionada aqui no Brasil, o que acontece? Segundo a nossa fonte, começou uma contraofensiva. Uma verdadeira guerra de narrativas para tentar moldar a opinião pública e virar o jogo. E a narrativa principal, que supostamente começou a ser empurrada, era essa aqui. O Banco Master cresceu rápido demais, incomodou os peixes grandes, os grandes bancos, e por isso o Banco Central se precipitou. A ideia basicamente era criar essa imagem de vítima, sabe? O Master como o Davi contra o Golias do sistema financeiro. E segundo a fonte, isso não foi por acaso. Existiria um plano, um suposto projeto DV, de Daniel Vorcaro, com 3 passos bem definidos. Passo 1. Pagar influenciadores para bater no Banco Central. Passo 2. Construir essa narrativa pública de que Vorcaro era a vítima. E o passo 3, o objetivo final, usar toda essa pressão para convencer o TCU e o STF a reverterem a liquidação. E se liga nos valores que a fonte menciona. Chega a ser inacreditável. Contratos de até 2 milhões de reais teriam sido oferecidos para influenciadores por um trabalho de apenas 3 meses. Tudo isso para martelar essa mesma história. Beleza, então esse era o cenário no Brasil. Agora, vamos voltar para os Estados Unidos e ver como aquela decisão do juiz americano foi tipo a primeira peça de um dominó que caiu e derrubou todo o resto. E olha, foi numa velocidade impressionante. Olha só essa cronologia, é coisa de filme. Tudo aconteceu em 48 horas. Dia 7 de janeiro, o liquidante do BC faz o pedido na Justiça Americana. Dia 8, logo de manhã, o juiz americano não só valida a liquidação, como bloqueia os bens do Vorcaro por lá. Na tarde do mesmo dia, o TCU suspende a tal inspeção de urgência máxima. E para fechar o dia, à noite, o Banco Central dá o sinal verde para o FGC começar a pagar os 4,1 bilhões de reais para os clientes. Tudo em questão de horas. Uma reviravolta completa. Então, o jogo virou, certo? Mas o que isso significa na prática? Essa intervenção americana, segundo a fonte, teve 4 consequências imediatas e muito poderosas. Vamos lá, primeira coisa, a ação do Banco Central passou a ter um selo de validação internacional, não era mais só uma briga interna. Segundo, os ativos do Vorcaro nos Estados Unidos foram congelados. Ele não podia mais usar esse dinheiro. Terceiro, e isso é crucial, abriu a porta para uma cooperação internacional na investigação. E por último, foi um recado, né? Um recado bem direto para as instituições brasileiras que estavam contestando a decisão do BC. É isso. A disputa mudou de patamar. O que antes era uma questão interna do Brasil virou uma briga internacional. O tabuleiro agora é outro. Não é mais o Banco Central contra o Vorcaro. Agora é o Brasil e os Estados Unidos contra o Vorcaro.
E aí fica a grande questão, né? Com essa disputa escalando para um nível internacional com a justiça americana envolvida, o que mais a gente pode descobrir sobre esse caso? Que outras informações podem aparecer agora que a investigação tem essa força? Fica a sensação de que essa história, que já é bem complexa, está muito longe de acabar.